Olá, alunos, espero que vocês estejam ansiosos para mais uma aula de física e nessa aula nós iremos falar sobre as leis de Newton. Leis que são muito importantes para o conhecimento de alguns fenômenos que estão ao nosso redor. E para começar, nós iremos fazer algumas perguntas que estamos passando por elas e às vezes não paramos para questionar o porquê que elas acontecem. Olha só, um ônibus, quando você está lá dentro do ônibus e o ônibus freia ou acelera demais, vocês já tiveram aquela sensação de ser empurrados para frente ou para trás? Ou até mesmo, por que será que precisamos utilizar o cinto de segurança? Não é? Alguns poderiam responder, claro, para não morrer, para não causar acidentes. Claro, são respostas óbvias, mas por que será que acontece o acidente? Né? O que está por trás disso? Ou até mesmo, alguns de vocês já passaram por esse desafio de tirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirar ela do lugar. Então, que tipo de truque é esse? O que está por trás desse tipo de acontecimento? Então, antes de começar a responder a essas perguntas, nós iremos dar ênfase ao estudo de alguns conceitos fundamentais da física. Então vamos lá. Para falar sobre as leis de Newton, eu queria mostrar a vocês que elas influenciam no estado de movimento dos corpos. Ou seja, um corpo, quando está em movimento, ele não está apenas em movimento. Alguma coisa faz com que ele se movimente. Ok? Bom, antes de começarmos a falar sobre essas leis, é interessante falar um pouco sobre esse cara. Esse cara, eu digo que foi o cara, porque ele não só contribuiu para a humanidade na forma da física e da matemática, ele contribuiu também em diversas áreas da ciência. E o mais curioso é que ele nasceu bem depois que um outro físico muito conhecido, Galileu Galilei, faleceu. Isso é muito interessante. Tipo, morreu um físico e nasceu um outro. Tipo, morre um gênio e nasce outro. É bem intrigante isso e muito fantástico. Bom, esse cara também não só deu o seu estudo na física e na matemática, ele estudou filosofia, ele estudou astronomia, astrologia, alquimia, teologia, enfim, foi um cara que se dedicou aos estudos. Bom, para mostrar a vocês um pouco dos trabalhos que Isaac Newton elaborou, eu posso citar o desenvolvimento da lei da gravitação universal. Nós iremos estudar ela mais à frente, ok? Mas é uma lei que rege o movimento dos corpos celestes. Nós temos o estudo sobre os fenômenos ópticos, que através desse estudo, hoje nós podemos ter o conhecimento de como funciona diversos aparelhos dos quais eu preciso ter espelhos. Ou seja, ele deu uma grande ênfase no estudo de espelhos. E, claro, sobre a cor dos corpos. A criação e o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral. Esse cálculo diferencial e integral parece ser uma coisa diferente, mas é um tipo de cálculo que é muito utilizado no nível superior, principalmente nas áreas da engenharia, da matemática e da física. São cálculos que, através dele, os engenheiros podem construir planificações, edificações, pontes, coisas extraordinárias. Isso também, claro, é muito utilizado na área da economia. O binômio de Newton, uma outra ferramenta muito poderosa para fazer diversos cálculos. E o estudo das leis dos movimentos.
que nós iremos aprofundar, claro, mais à frente. E que é o que nós abordaremos a partir de agora. Então vamos lá. Newton, ele deu um foco maior na força. Então, o que é força? Qual que seria uma definição para força? Claro que você tem a sua definição para força, eu tenho minha definição para força, todos nós temos uma definição de força. Mas eu achei muito interessante essa definição. É qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Então, você, por exemplo, vê um cachorro com bolinhas em sua boca e ele está apertando, então a boca está causando uma deformação nas bolinhas. Você tem, por exemplo, uma batida de carro, onde o carro ele, foi comprimido por causa da parede, e você tem aí os halteres, que é quando você pega esses halteres, você exerce uma força sobre eles. Então, bom, e onde nós podemos encontrar estas forças? Elas estão presentes em todas as situações do cotidiano, em tudo, quando você senta, quando você levanta, em tudo, quando você anda, elas estão presentes. E o aparelho utilizado para medir a força é chamado de dinamômetro. Esse aparelho ele é muito utilizado para a medição de forças. Ok? Bom, forças fundamentais da natureza. Na natureza existem apenas 4 tipos de forças listados abaixo em ordem decrescente de intensidade. São elas: a força nuclear forte, que é aquela força que mantém o núcleo do átomo coeso. Nós temos também a força nuclear fraca, que é aquela que faz a separação das partículas. Nós temos a força eletromagnética, que é a força de interação entre partículas que possuem cargas elétricas, por exemplo, o elétron, e nós temos a força gravitacional, que é aquela força que interage nos corpos celestes, a Terra, a Lua, o Sol e os planetas. Então, nós temos também as forças de contato, que são aquelas forças que surgem no contato de dois corpos, como, por exemplo, quando você puxa ou empurra algum corpo. Quando você está empurrando uma cadeira, puxando a cadeira, são chamados de forças de contato. E forças de campo. Essas forças, elas não precisam ser de contato, você não precisa tocar nelas. Elas atuam à distância, que são, por exemplo, o ímã e o metal. Você não precisa segurar o ímã e o metal. O satélite e a Terra são forças que atuam a longas distâncias. E para encerrar essa videoaula, essas leis da dinâmica, Isaac Newton escreveu em um livro que se chama Princípio Matemático da Filosofia e Naturalis. Então, bom, estamos encerrando essa videoaula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e se inscrever no canal. E sempre procurem, pesquisem mais sobre as leis de Newton, sobre Isaac Newton, porque ele foi um grande gênio que contribuiu muito para a física. Até a próxima!